Segunda palestra, a mim é um prazer introduzir ao Eduardo Lacosta, estudante de mestrado, uma palestra, uma introdução às identidades polinomiais. Só para apresentar um pouco ele, eu acho que já quase todo mundo aqui ficou preso com ele numa conversa sobre álgebra não comutativa. Todo mundo já tentou fugir e não conseguiu. Mas uma coisa para de beber o nosso café. Não, Eduardo. Eu também não vou parar de prender as pessoas falando de álgebra, mas enfim. Então, boa tarde, gente. Como o Rafael falou, meu nome é Eduardo e hoje eu vim apresentar um pouco que eu já estudo há algum tempo, né, que são as álgebras com identidades polinomiais. Isso é um campo, uma área da álgebra não comutativa e a ideia, pelo menos da forma como eu gosto de pensar das identidades polinomiais, uma álgebra é um espaço onde você soma e multiplica coisas. E a maneira como eu particularmente gosto de pensar em identidade polinomial é como se fosse um tipo de relação algébrica. Beleza, a gente tem um espaço onde a gente soma e multiplica, por exemplo, matrizes. A gente sabe que é um caso onde a multiplicação ela não é comutativa, a gente às vezes não tem muita informação. E a ideia seria tentar encontrar relações algébricas entre os elementos. Como que eu pego ali uma certa quantidade de elementos, somo, multiplico essas coisas e no fim eu obtenho zero? Bem, a PI não tem muito essa cara, mas a maneira como eu vejo as identidades polinomiais é justamente essa ideia de relações algébricas. Então, para poder apresentar isso, enfim, apresentar todos esses conceitos, eu vou precisar de algumas definições e algumas notações. Então, para começar, aqui para a gente, F é sempre um corpo de característica zero, tá? Tem gente que faz sobre corpos de característica prima, não é o meu caso. E aqui para a gente, uma F álgebra associativa é um F espaço vetorial A, munido de uma multiplicação, que é associativa, distributiva à esquerda e à direita, e é compatível com a estrutura de espaço vetorial. Falando assim, em termos gerais, é um espaço vetorial que também é um anel, certo? E essas estruturas, elas coincidem. Aqui, anel não necessariamente comutativo, não necessariamente com unidade, tá? E essas coisas, e essas estruturas, elas são compatíveis através dessa última equação aqui. Então, eu não vou ficar repetindo F álgebra associativa, eu vou falar só álgebra, fica subentendido, que é sobre um corpo de característica zero, e, enfim, e que ela é associativa. Então, assim como no caso dos anéis, a gente dá um nome especial em alguns casos específicos. Quando existe um elemento 1, a gente diz que a álgebra ela é unitária, tá? E a gente diz que ela é comutativa, claro, se AB é igual ao BA, se a multiplicação é uma multiplicação comutativa. Então, o exemplo mais tranquilo de álgebra, eu acho mais simples, é o próprio corpo F, ele é uma álgebra. Um outro exemplo que é conhecido aí na maioria dos cursos básicos de álgebra tem o anel de polinômios em variáveis comutativas, em N variáveis comutativas, tá? E um exemplo importante aqui para a gente na PI são as matrizes. A gente denota as matrizes N por N com entradas em F por M e NF. Tá? E um outro exemplo são as matrizes triangulares superiores, matrizes que têm essa forma aqui. Isso aqui é um subespaço vetorial da MN que é fechado para o produto, e por isso ele também é uma álgebra com a multiplicação usual de matrizes. Tá? Então, aqui álgebras a gente está, querendo ou não, falando também de anéis. Então, faz sentido a gente se perguntar primeiro, quais são os subespaços importantes aqui, né? A gente pode considerar ideais, por exemplo, e também como essas coisas se relacionam. Então, a primeira definição que eu vou dar aqui é de um ideal. Um ideal da álgebra A é simplesmente um subespaço vetorial I, que também é ideal do anel. Ou seja, ele satisfaz essa propriedade, que é a propriedade que define um ideal, e também é um subespaço vetorial. Tá? E assim como a gente faz, por exemplo, em álgebra linear, a gente tem lá um conjunto de vetores e a gente pode definir o espaço gerado por esses vetores. Aqui a gente pode olhar, dado um subconjunto S, para o ideal gerado por S, e ele é simplesmente a interseção de todos os ideais contendo S. Tá? A definição clássica. E bem, isso aqui é mais para dar um exemplo, a gente pode considerar que no anel de polinômios em duas variáveis, esse ideal, que é simplesmente esse conjunto aqui, como se fossem combinações, entre aspas, lineares dos polinômios geradores aqui. Tá?
E assim como no caso dos anéis e em outros casos dentro da álgebra, sempre que a gente tem uma álgebra e um ideal, a gente pode considerar a álgebra quociente. É uma construção análoga ao que a gente faz com os anéis, seria o anel quociente, só que aqui ele também vai ter uma estrutura de álgebra herdada justamente pelo fato do ideal também ser um subespaço vetorial. Tá? Um outro subespaço de interesse para a gente são as subálgebras, que são subespaços vetoriais fechados para o produto. Tá? Então, como eu falei no caso das matrizes triangulares superiores, n por n, a UTN ela é uma subálgebra, porque é um subespaço vetorial, e se você pega duas matrizes triangulares superiores, multiplica, o resultado está ali dentro ainda. Então, por isso é uma subálgebra. Tá? Enfim, para ver como essas coisas se relacionam, como duas álgebras se relacionam, a gente tem o conceito de homomorfismo, que aqui para a gente vai ser uma aplicação linear de A em B, que funciona bem para o produto. T de AB igual T de A vezes T de B. Tá? A aplicação linear, que também é o homomorfismo de anéis. Isso é um homomorfismo de álgebra. E assim como no caso dos anéis, a gente tem nomes especiais em casos específicos. Um homomorfismo de A em A é chamado de endomorfismo. E um homomorfismo bijetor é sempre chamado de isomorfismo. Nesse caso, a gente diz que A e B são álgebras isomorfas, elas são idênticas, né, do ponto de vista da estrutura de álgebra. Com essas definições e com essa linguagem básica, a gente consegue começar a definir os objetos que a gente trabalha na PI. Para isso, a gente vai tomar X como sendo um conjunto infinito e enumerável de variáveis não comutativas sobre F. E a gente define por f de x com esses ângulos como o conjunto de todos os polinômios com coeficientes em f e variáveis em x. Já vou dar exemplos para poder elucidar o que são esses polinômios, mas só para fixar, f de x é uma álgebra, tá? E é chamada de álgebra livre associativa. Então, os exemplos que eu escolhi aqui, a gente tem esses dois polinômios, f e g, e uma coisa que eu acho importante ressaltar é que essas variáveis elas não são comutativas. Então, x1, x2, x1 e x2, x1 ao quadrado são elementos diferentes. A gente não pode reordenar as variáveis aqui. Então, enfim, são só exemplos. Polinômios são coisas dessa forma. Combinações lineares de produtos de variáveis. Tá? Então, todo polinômio que tem essa forma, que é uma constante não nula, vezes um produto de n variáveis que podem ou não repetir, a gente diz que isso é um monômio. E que o grau desse monômio é a quantidade de variáveis que aparece. Nesse caso vai ser n. E a gente pode definir, com base nisso, o grau de um polinômio. A gente olha para todos os monômios, pega o que tem o maior grau, e esse vai ser o grau do polinômio. Tá? Então, só para exemplificar, aqui em cima o f tem grau 3, os dois monômios de f têm grau 3, porque aparecem 3 variáveis. Por mais que uma repita, aparecem 3. E o polinômio g tem grau 3 nos dois primeiros monômios. Mas o último monômio ali, ele é um monômio de grau 5. Por conta disso, o grau do polinômio g é 5. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de polinômios que aparecem recorrentemente na teoria e são muito importantes, que têm uma propriedade muito especial. O primeiro deles é o comutador de peso 2, denotado com os colchetes. Ele tem essa expressão. E quando n é maior ou igual a 3, a gente consegue, de maneira recursiva, generalizar isso para um comutador de peso n. Tá? Então, ele é simplesmente pegar o comutador de peso n menos 1 e jogar dentro do comutador com a variável xn. Um outro exemplo que é muito importante, ele aparece em vários contextos dentro da API, ele aparece toda hora, é o polinômio standard de grau n. Ele tem essa definição. Aqui, para mim, Sn é o grupo de permutações de n elementos, e menos 1 elevado a sigma denota o sinal da permutação sigma. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui, olhando para todas as ordens possíveis do produto das n variáveis, multiplicando isso pelo sinal da permutação correspondente e agrupando tudo isso. Esse é o polinômio standard. Tá? Um outro exemplo que aparece de vez em quando aí é o produto de Jordan, que ele tem essa expressão. Ele é parecido com um comutador, só que com um sinal trocado. Tá? Enfim, todos esses polinômios, eles têm uma particularidade que é todas as variáveis aparecem em todos os monômios. E, além disso, todas as variáveis aparecem uma única vez em todos os monômios. Polinômios com essa propriedade são chamados de multilineares. Tá? Então, tem
cada monômio tem que aparecer todas as variáveis x1, x2 até xn, e todas elas uma única vez. Por exemplo, a gente tem esse aqui, mais um exemplo no caso, né, que satisfaz essa propriedade, mas esse outro polinômio aqui não, né, porque ali o primeiro monômio não contém a variável x2, então ele já não poderia ser multilinear aí, mas o último monômio ali aparece o x2 duas vezes, então ele definitivamente não é multilinear. Com isso a gente consegue começar a definir o objeto central dentro da PI-teoria, que são as álgebras com identidades polinomiais, né? Bem, polinômios são combinações lineares de produtos de variáveis, e numa álgebra a gente pode pegar elementos, fazer produtos e combinações lineares. Então faz sentido você pegar um polinômio e substituir as variáveis por elementos e ver quanto que isso dá, né? Qual é o elemento que isso me retorna. A gente diz que, dado uma álgebra A, um polinômio f, a gente diz que f é uma identidade polinomial para a álgebra A, se para quaisquer substituições que eu fizer, o resultado for sempre zero. Tá? E nesse caso, quando f é uma identidade polinomial para A, a gente diz que A satisfaz o polinômio f, e a gente tem essa notação. E quando A satisfaz alguma identidade polinomial que é não nula, a gente diz que A é uma PI álgebra ou uma álgebra com identidades polinomiais. Tá? O exemplo mais simples é o das álgebras comutativas. A gente sabe que numa álgebra comutativa, para quaisquer dois elementos, AB é igual a BA. Então, AB menos BA é sempre igual a zero. Ou seja, ela satisfaz o comutador de peso 2. E é um se somente se, né? Ela é comutativa se e somente se ela satisfaz o comutador de peso 2. Um outro exemplo simples é o das álgebras nilpotentes. Uma álgebra é nilpotente se eu pegar quaisquer m elementos, multiplicar e o resultado for zero. Isso é praticamente equivalente a dizer que a álgebra A satisfaz esse polinômio, que é o produto das n primeiras variáveis. Né? Esses são dois exemplos bastante gerais, englobam duas classes de álgebras muito grandes. Eu vou começar a dar alguns exemplos mais específicos agora. O primeiro é a álgebra de matrizes 2 por 2, que satisfaz esse polinômio aqui, tá? A ideia para mostrar isso é uma continha, mas basicamente se eu pego A e B matrizes 2 por 2, quando eu faço o comutador de peso 2 em AB ao quadrado, isso é uma constante vezes a matriz identidade. Então se eu pego isso e jogo dentro do comutador novamente com uma outra matriz, o resultado necessariamente é zero, porque matrizes que são múltiplas da identidade comutam com todas as outras. Né? Então assim a gente mostra que a M2 satisfaz esse polinômio. Um outro exemplo fácil da gente ver o porquê é a UT2, a álgebra de matrizes triangulares superiores de ordem 2 por 2. Aqui, se eu troco a M2 pela UT2 agora, o que acontece é que o comutador de duas matrizes ele vai ser uma matriz desse formato. Não sei quem é esse alfa, mas necessariamente tem que ter esse formato. Esse alfa vai depender das matrizes, claro. Se eu pego duas matrizes desse formato e multiplico, o resultado é zero. Então, por conta disso, se eu pego dois comutadores e multiplico, o resultado é zero. Por isso, o produto dos dois comutadores é uma identidade polinomial da UT2. É fácil ver que isso pode ser generalizado para matrizes triangulares de ordem n por n. Tá? Quando eu pego o produto de n comutadores, o resultado necessariamente é zero, justamente porque a gente vai ter matrizes que são estritamente superiores, triangulares estritamente superiores, e esse conjunto ele é uma álgebra nilpotente de índice n. Né? Enfim, é uma conta, né? No fim. E com a intenção de mostrar que uma PI álgebra de dimensão infinita, um exemplo concreto aqui, quando eu digo dimensão e base, é no sentido de álgebra linear, tá? Toda álgebra é um espaço vetorial, tem base, tem dimensão, então se eu falo base e dimensão aqui, é nesse sentido de álgebra linear. Eu vou considerar esse ideal I da álgebra livre e vou considerar o quociente da álgebra livre por I. Esse quociente é chamado de álgebra de Grassmann sobre F, tá? E, bem, a gente tem uma maneira de apresentar essa álgebra de forma diferente. A gente considera por EI a classe da variável xi para todo I.
E a álgebra de Grassmann vai ser simplesmente apresentada dessa maneira. É a álgebra gerada por E1, E2 e por aí vai, onde esses geradores eles satisfazem aquela propriedade ali. Para todos i j maior ou igual a 1, ela é anticomutativa nos geradores, tá? Então, com essa apresentação é fácil ver o seguinte. Primeiro, qualquer gerador desses ao quadrado é sempre zero, quando i é maior ou igual a 1. Né? E se eu pego n desses geradores e multiplico eles em uma ordem né, de acordo ali com uma certa permutação do Sn, eu posso reorganizar esses geradores de maneira que os índices sejam crescentes e o preço que eu pago é colocar para fora o sinal da permutação. Tá? Então, com essas duas propriedades, a gente consegue exigir uma base para a álgebra de Grassmann, que é justamente formada por e pelos produtos desses geradores, onde os índices estão em ordem crescente, tá? E por conta desse conjunto ser infinito, então G é uma álgebra de dimensão infinita. E brincando ali com as propriedades da álgebra de Grassmann, não é difícil a gente mostrar que ela satisfaz o polinômio, o computador de peso 3, no caso. Então ela é uma P-álgebra em dimensão infinita. Então a gente tem exemplos aí de álgebras de dimensão finita e álgebras de dimensão infinita, que são P-álgebras. Isso é uma coisa bem rígida no sentido de que toda álgebra de dimensão finita satisfaz um polinômio standard. Mais precisamente, se n é a dimensão da álgebra, então ela satisfaz o standard de grau n mais 1. Tá? Então, se eu quero um exemplo de não P-álgebra, de álgebra que não satisfaz identidades polinomiais não nulas, eu preciso olhar para álgebras de dimensão infinita. Ainda é muito difícil. Todos os exemplos normalmente são bem complicados de serem construídos. Eu, particularmente, conheço 2 e eu sei que tem outros, mas eles sempre são uma construção muito abstrata. O exemplo mais simples é a própria álgebra livre, que praticamente por definição não pode satisfazer nenhuma identidade polinomial não nula. E um outro exemplo, que é uma consequência de um teorema grande aqui na área, é esse aqui. A gente fixa um espaço vetorial V em dimensão infinita e olha para o espaço dos operadores lineares de V. Isso, com esse conjunto com a operação de soma usual e a composição de operadores lineares, é uma álgebra associativa que não satisfaz identidades polinomiais não nulas. Tá? Enfim, tem muita coisa para se estudar nessa área, tem muitos caminhos a se seguir. Um caminho natural é a gente tentar estudar o conjunto das identidades de uma álgebra. Então a gente coleciona todas as identidades de uma álgebra, né? Isso vai ser um subconjunto da álgebra livre, denotado por ID de A. Tá? E esse conjunto ele é muito interessante, porque ele é um ideal da álgebra livre, só que além disso, ele é invariante por endomorfismos. Significa que se eu pego um endomorfismo qualquer da álgebra livre e aplico isso numa identidade de uma álgebra A, o resultado ainda é uma identidade de A. E isso nos motiva uma definição, que é a definição de T ideal. Um ideal da álgebra livre é chamado de T ideal se ele é invariante por endomorfismos, tá? Invariante por todos os endomorfismos da álgebra livre. E bem, é claro, toda álgebra determina um T ideal, que eu vou chamar de T ideal da álgebra A. É um abuso de linguagem, mas que faz sentido. E D de A a gente diz que é o T ideal de A. E vice-versa, o contrário também vale, né? Dado um T ideal, eu consigo exibir uma álgebra cujo conjunto de identidades é exatamente aquele T ideal que a gente começou, que vai ser a álgebra quociente, tá? Vale essa igualdade. Apesar de, assim, isso nos dá... A gente pode pensar se essa relação é bionívoca, né? Se para cada álgebra existe um único T ideal e vice-versa, a resposta é não. Eu já vou exibir um exemplo. Antes eu só preciso aqui da noção do T ideal gerado por um subconjunto. A ideia é sempre a mesma. Olha para a interseção de todos os T ideais que contém S. Então, aqui, quando eu tenho duas álgebras comutativas e unitárias, a gente tem que o T ideal delas coincide. É sempre o T ideal gerado pelo comutador de peso 2. Tá? Então, aqui, você pode pensar em A como sendo os racionais e B como sendo os reais. São duas álgebras que definitivamente não são isomorfas, uma é numerável, outra não. Mas elas têm o mesmo T ideal. Então, satisfazer as mesmas identidades polinomiais não diz muito sobre a álgebra.
tá? A princípio, pelo menos. Mas, enfim, uma pergunta que a gente tem, sempre que a gente tem essa noção de geradores para qualquer coisa, a gente sempre se pergunta se é possível encontrar um conjunto finito. Então aqui não é diferente. Em 1950, o Specht levantou as duas perguntas. Dado uma API álgebra A, existe um número finito de polinômios que geram o seu T ideal? E se eles existem, a gente consegue determinar? Bem, em 1988, o Kemmer respondeu a primeira pergunta no nosso caso aqui. Quando F é um corpo de característica zero e A é uma F álgebra associativa, então o T ideal de A é gerado por um número finito de polinômios. Só que essa prova que ele deu era uma prova que mostra existência sem exibir, não era construtiva, né? Então a gente não tem uma maneira de determinar o T ideal, os geradores do T ideal de uma álgebra. Isso varia de álgebra para álgebra e, no geral, é um problema bem difícil, né? Alguns que a gente conhece, as álgebras de matrizes de ordem 2×2, são geradas por esses dois polinômios, aquele polinômio que eu falei mais cedo, e o standard de grau 4. Tá? Um outro exemplo que a gente conhece é o T ideal da Grassmann, que é gerado pelo comutador de peso 3, e o T ideal da UTN é gerado pelo produto de N comutadores. Nada disso aqui é trivial, todos eles são difíceis de mostrar o porquê, tá? Mas é muito fácil a gente chegar em álgebras que a gente já não conhece os geradores do T ideal, que é o caso das matrizes de ordem N quando N é maior ou igual a 3. Para esse caso a gente já não conhece os geradores e isso é um problema, né? Porque as álgebras de matrizes elas aparecem muito dentro da API, elas são muito importantes. Então conhecer o T ideal dela seria muito bom, só que a gente não conhece. E isso é para uma, eu acredito que para a grande maioria dos casos a gente não conhece o T ideal. Então a gente começa a se perguntar outras maneiras de lidar com esse problema. Esse resultado do Kemmer sobre toda a álgebra ter seu T ideal gerado por um número finito de polinômios nos dá uma coisa mais forte, que a gente pode reduzir o nosso problema. Ao invés de a gente olhar só para polinômios em geral, a gente pode olhar para polinômios multilineares. O T ideal de uma álgebra associativa é gerado por um número finito de polinômios multilineares, o que de certa forma já reduz bastante o nosso trabalho, né? A gente pode considerar esse espaço Pn, que é simplesmente o espaço dos polinômios multilineares nas variáveis x1 até xn. Isso é um espaço vetorial de dimensão finita, então já é um lugar mais tranquilo de se trabalhar. E uma estratégia é olhar para essas interseções, né? Que é basicamente o conjunto das identidades multilineares de grau n da álgebra A. Só que, novamente, a gente ainda está falando de conjuntos infinitos, ainda é um problema muito complicado lidar com tudo isso. Então a gente começa a se perguntar sobre obter mais informações sem necessariamente conhecer o T ideal, conhecer os geradores do T ideal de uma álgebra. Será que não tem como a gente determinar outros tipos de informação? Por exemplo, será que a gente consegue determinar qual é o grau mínimo das identidades, ou pelo menos dar uma cota inferior? Um teorema que eu comentei agora há pouco, um teorema muito importante, é o teorema de Amitzur-Levitsky, publicado em 1950, que responde isso no caso das matrizes. Né? Para todo n maior ou igual a 1, a MNF satisfaz o standard de 2n. E além disso, ela não satisfaz nenhuma identidade polinomial de grau menor do que 2n. Então aqui eles exibem não só uma cota superior, uma cota inferior, mas um mínimo para as identidades da MNF. E, bem, esse teorema ele é muito importante, não só aqui nesse contexto, mas de maneira geral, porque antes de 1950, antes desse artigo, o estudo da API era muito mais estrutural. Seja A uma álgebra que satisfaz tal identidade, vamos estudar a estrutura dessa álgebra, como ela se decompõe, etc. Com esse teorema, a gente viu que a gente poderia estudar de forma diferente, tentar estudar propriedades dos polinômios ou do conjunto de polinômios, das identidades polinomiais, para tentar obter informação adicional, né? Então, aqui, esse é o primeiro resultado provado sobre questões envolvendo minimalidade de graus. E como eu falei, isso motiva o estudo das propriedades das identidades polinomiais. Não é só mais vamos caçar uma identidade, ou então vamos
estudar a estrutura de uma álgebra que satisfaz uma identidade, mas começar a estudar as propriedades dos polinômios em si, das identidades polinomiais em si. Tá? Só que isso ainda, apesar de ser um resultado muito importante, ele é um resultado muito restrito porque ele é para álgebras de matrizes. E é claro que para a maioria das álgebras a gente também não sabe determinar um grau minimal. Né? Então, novamente, a gente cai nisso de vamos tentar abordar de uma maneira diferente. Outras estratégias para poder tentar encontrar ali, né, identidades polinomiais, ou pelo menos ter mais informações sobre essas coisas. E por isso a gente vai... A primeira coisa que eu quero apresentar aqui é a ideia de codimensões. Né? Já entra nas ideias mais modernas da área. Né? Então a primeira é essa de codimensões, que é definida, né, a enésima codimensão de uma álgebra A é definida como a dimensão desse quociente. Vocês podem pensar isso como a dimensão do espaço dos polinômios que não são identidades polinomiais para A. E a ideia aqui é que a gente vai estudar o comportamento assintótico dessa sequência. A maneira como essa sequência cresce vai nos dizer informações não só sobre as identidades polinomiais, mas até mesmo sobre a estrutura da álgebra. E a gente já vai ver como isso acontece. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Novamente, nenhum desses exemplos é trivial e nem simples de se mostrar o porquê. No geral, não é muito intuitivo saber por que a codimensão é essa. Pelo menos, os exemplos que eu vou mostrar aqui envolvem um teorema que dá uma base muito especial para a álgebra livre. Não vou entrar nesses detalhes. Mas, enfim, o primeiro exemplo é quando ela é uma álgebra comutativa unitária, as codimensões são sempre 1. E no caso em que ela é nilpotente de índice maior ou igual a 2, as codimensões são 0 para todo n maior ou igual a n. Aqui eu acho que ficou mal colocado, mas essa segunda parte aqui de se A é nilpotente, aqui a gente já não precisa mais que ela seja comutativa unitária, tá? Tem uma separação ali. Quando é comutativa unitária, vale aquela primeira. Se ela é nilpotente, independente dela ser comutativa ou não, vale essa segunda. Outros exemplos em que a gente conhece são a UTE2 e a Grassmann. Tá? As codimensões da Grassmann são dadas por 2 elevado a n-1 e as codimensões da UT2 são dadas por essa expressão ali. Tá? E, bem, a gente tem um terceiro exemplo que eu quero mostrar aqui, que é olhar para uma subálgebra da Grassmann. Né? Ela é a álgebra gerada por 1E1 e E2. E essa subálgebra, ela tem, as codimensões dela são dadas por um polinômio. Então aqui a gente vê que não existe, a princípio, não existe nenhum padrão. A gente tem coisas que são dadas por exponenciais, codimensões que são dadas por polinômios. A ideia é que isso não é tão livre assim, as coisas são mais amarradas do que parecem. Só para dar algumas definições, a gente vai dizer que para uma álgebra a sequência de codimensões ela é limitada exponencialmente se ela é limitada por uma exponencial, se existem constantes satisfazendo essa desigualdade. Tá? E bem, a gente diz que ela tem crescimento exponencial se ela também for limitada por baixo por uma exponencial, pelo menos para n grande o suficiente. Então ela tem crescimento exponencial se as codimensões são sempre acima de alguma exponencial. E a gente vai dizer que ela tem crescimento polinomial se existem normalmente constantes satisfazendo essa desigualdade. Resumo da ópera, ela tem crescimento polinomial se ela for limitada por cima por um polinômio. Tem crescimento exponencial se ela for limitada por baixo por uma exponencial. Tá? Enfim, só voltando aos exemplos que eu dei nos 2 slides atrás, a UT2 e a Grassmann, elas possuem crescimento exponencial, justamente porque as codimensões são dadas ali por coisas envolvendo exponenciais. E a G2 tem crescimento polinomial. Tá? Estudando essa questão de codimensões, o Regev mostrou em 72 que se uma álgebra satisfaz uma identidade polinomial não nula, então as codimensões são limitadas exponencialmente. Então, assim, eu não falei aqui, mas o espaço de polinômios multilineares tem dimensão n fatorial. Ou seja, a princípio as codimensões são limitadas sempre por n fatorial. Se a álgebra satisfaz alguma identidade polinomial, então alguma das codimensões vai ser menor do que n fatorial. Então o que ele provou foi mais. Né? Se ela satisfaz alguma identidade polinomial, então necessariamente ela é limitada por uma exponencial, pelo menos para n suficientemente grande. Tá? No mesmo ano, um pouco mais para frente, o Latsev exibiu uma cota.
Se ela satisfaz uma identidade polinomial de grau S, então vale essa desigualdade aqui, né? As codimensões são limitadas por essa exponencial aqui, tá? E, enfim, a gente tem algumas propriedades interessantes, eu quis colocar essas duas, que são dadas duas álgebras, a gente pode considerar tanto a soma direta quanto o produto tensorial delas. Mostrar que a soma direta é uma periálgebra não é tão difícil assim, mas o produto tensorial é um problema complicado e não se tinha muita informação, até que foi o Relève novamente, provou que as codimensões do produto tensorial são limitadas, né, elas satisfazem essa desigualdade, são menores ou iguais que o produto das codimensões. Então, por conta dessa propriedade, a gente mostra que o produto tensorial de duas periálgebras também é uma periálgebra. Tá? Então, aqui já é um primeiro exemplo de como foram usadas as codimensões ao longo desses últimos anos. Tá? Agora, eu vou apresentar um outro conceito, tá? Meio que a princípio não vai ter muito a ver, mas a gente vai ver que no fim as coisas elas se relacionam, que é a ideia de uma variedade. Tá? Aqui pra gente, em PI, uma variedade de álgebras é simplesmente uma coleção de álgebras que satisfazem todos os polinômios de um certo subconjunto S. Isso é a variedade determinada por S. Tá? E a gente denota dessa maneira, por V de S. Então, questões de nomenclatura, a gente diz que uma variedade é própria se S contém algum polinômio não zero. E a gente diz que V de S, além disso no caso, né, V de S contém alguma álgebra não nula. Porque a gente tem, enfim, se a gente pega o conjunto, a variedade gerada por uma indeterminada só, uma variável só, isso aqui só tem a álgebra nula, né, só tem a álgebra zero, então ela não seria uma variedade própria. Isso é só uma questão de nomenclatura que a gente vai usar daqui a pouco. Quando a gente olha, por exemplo, para a variedade determinada pelo conjunto, que é o comutador de peso 2, isso é a classe de todas as álgebras comutativas. Como eu falei mais cedo, né? É uma álgebra comutativa somente se ela satisfaz o comutador de peso 2. E bem, aqui a gente vai voltar naquele problema de uma relação biunívoca envolvendo T ideais. Dado um T ideal I, a gente consegue determinar uma variedade que é a variedade determinada por I, como satisfazendo essa definição aqui. Por outro lado, para toda variedade V, a gente consegue encontrar um T ideal que é dado dessa maneira, a interseção dos T ideais das álgebras dessa variedade. E essa relação é biunívoca. Para cada variedade existe um único T ideal e vice-versa. Tá? E essa relação é como se fossem funções, entre aspas, funções inversas, porque nem sempre isso aqui vai ser um conjunto, enfim. Por conta dessas propriedades todas, o que vale é que para qualquer variedade existe uma álgebra onde essa variedade é determinada pelas identidades dessa álgebra. Tá? Nesse caso a gente diz que V é gerada por A e a gente denota V como var de A. Tá? E algumas coisas que a gente ganha direto da definição, por exemplo, é que se B está na variedade gerada por A, então as identidades de B contêm as identidades de A e, em particular, as igualdades. Né, igualdade equivale a igualdade. Né, igualdade de variedades equivale a igualdade de T ideais. Aqui, falando de algumas propriedades, né, se a gente tem uma álgebra A fixada e olha para qualquer álgebra que está na variedade gerada por A, então as codimensões de B são menores ou iguais que as codimensões de A. Uma maneira de utilizar isso aqui, enfim, uma aplicação legal disso aqui, é, por exemplo, mostrar que as álgebras de matrizes têm crescimento exponencial. Porque dentro de toda a álgebra de matrizes a gente consegue colocar a UT2, que a gente sabe que tem crescimento exponencial. E a gente vai ver daqui a pouco que toda vez que a gente tem uma subálgebra, ela pertence à variedade, por conta dessa propriedade aqui, né? Então, por conta disso, como a UT2 tem crescimento exponencial, a MNF também vai ter que ter crescimento exponencial para todo N. Tá? Enfim, para dar exemplo, só para exemplificar aqui, um exemplo de duas álgebras que não são isomorfas, que determinam a mesma variedade, a gente pode considerar F e F2. Aqui em F ao quadrado, eu estou considerando as operações coordenada a coordenada. Essas álgebras não são isomorfas, até porque a álgebra B tem elementos nilpotentes.
né? Então, enfim, tem divisores de zero, ela tem divisores de zero, e a álgebra não vai ter divisores de zero, porque é um corpo, claro, mas ambas são comutativas unitárias, então elas geram a mesma variedade, porque como eu falei anteriormente, elas possuem o mesmo T ideal, tá? E um exemplo de inclusão estrita é no caso da G2. Como a G2 está contida em G, toda identidade de G tem que ser identidade de G2 também. Logo, essa questão das variedades, elas também invertem a inclusão, né? Como as identidades de G2 contêm as identidades de G, então a variedade determinada por G2 está contida na variedade determinada por G. Só que G não é um elemento da variedade determinada por G2, porque G2 satisfaz esse polinômio aqui, que não é uma identidade de G. Tá? Uma primeira proposição que eu gosto bastante, se eu não me engano, ela foi provada por Birkhoff. Na verdade, foi provada num contexto mais geral do que no caso de PI álgebras, mas enfim, toda vez que a gente tem uma PI álgebra A, de tal maneira que a variedade determinada por A, a variedade gerada por A, é uma variedade própria, então, se a gente tem uma B ou uma álgebra qualquer, valem essas três propriedades, tá? Se B é munida de um homomorfismo injetor em A, então B está na variedade gerada por A. Em particular, se B é uma subálgebra de A, a gente pode olhar para a inclusão, por exemplo, isso significa que B vai estar na variedade determinada por A. Se B é munido de um homomorfismo sobrejetor partindo de A, então B também está na variedade. Isso aqui nos mostra, por exemplo, que todos os quocientes da álgebra, se eu pego a álgebra e qualquer ideal I, a álgebra quociente vai estar na variedade gerada por A. E essa terceira propriedade aqui diz que se eu tenho qualquer coleção de álgebras dentro da variedade, o produto direto delas tem que estar na variedade. A princípio, essa coleção pode ser finita, infinita, não enumerável. A princípio, a gente não tem muita informação se o produto direto, por exemplo, infinitas PI álgebras é uma PI álgebra. Se todas elas estiverem numa mesma variedade, então sim, ela vai ser uma PI álgebra e vai estar nessa variedade. Tá? Antes de continuar, novamente mais uma nomenclatura, definição que não acaba mais, mas a gente pode falar do crescimento da variedade gerada por uma certa álgebra. Enfim, a variedade ela tem crescimento exponencial, se a álgebra que gera ela tem crescimento exponencial, e a mesma coisa para o caso polinomial. Tá? Isso aqui é para mostrar algumas aplicações. A primeira é a seguinte: você já viu uma variedade de álgebras, são equivalentes a essas três afirmações. Então, primeiro, V é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Segundo, existe um N maior ou igual a 2, que o standard de grau N pertence ao ID de V. E terceiro, a Grassmann não está em V. Então, são equivalentes. Se ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita, então a Grassmann não está ali dentro. Enfim, um corolário dessa propriedade, desse teorema, aliás, que eu acho bastante interessante, é o seguinte: não é um corolário direto, tem muito trabalho aqui no meio, mas que se A é uma álgebra de crescimento polinomial, então a variedade gerada por ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Então, quando a gente está falando de variedades de crescimento polinomial, a gente pode assumir que ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita, e já reduz bastante do trabalho. Né? Antes de falar o próximo teorema, eu vou precisar desse teorema aqui, que é um grande teorema dentro de álgebra não comutativa no geral, não só PI, que é o teorema de Wedderburn-Mauser, que nos dá uma decomposição esperta para álgebras sobre corpos algebricamente fechados, álgebras de dimensão finita sobre corpos algebricamente fechados. Então, nessas hipóteses, tem que existir um número finito de subálgebras que são isomorfas a álgebras de matrizes, de tal maneira que A seja decomposta dessa maneira, onde aquele J ali é um ideal, que depende de A. Não vou entrar nos detalhes, mas usando o teorema de Wedderburn-Mauser, a gente tem esse outro teorema aqui, que quando a gente tem uma álgebra A de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado, a gente olha para uma decomposição de Wedderburn-Mauser dessa álgebra, tá? Então ela tem crescimento polinomial se e somente se
essas subálgebras satisfazem as seguintes propriedades. Primeiro, todas as subálgebras A1 até a N, elas são isomorfas a F, tá? Então todas elas são isomorfas ao corpo F. E se eu pego um elemento de AI, um elemento desse ideal J, e um elemento de AJ, quando J é diferente de I, o produto disso é zero. Então aqui dá para ver, né, que o fato dela ter crescimento polinomial nos diz algo sobre a estrutura da álgebra. Então conhecer as identidades, conhecer as codimensões da álgebra nos dá informações sobre questões estruturais envolvendo a álgebra. Sabe? E não é só esse teorema, tem vários outros. Por exemplo, esse aqui é um teorema que é meio classificatório, né? Mas essa ideia ela é amplamente utilizada na PI em outros contextos, que é estudar propriedades de uma variedade através da exclusão de álgebras. Existem outros contextos, outros tipos de identidades polinomiais, caso com involução, caso com graduação, coisa que eu não vou entrar, mas que a gente também quer estudar propriedades assim, excluindo certas álgebras. Então esse primeiro teorema diz o seguinte: você já vê uma variedade de álgebras, então vê que é crescimento polinomial se e somente se ela não contém a UT2 e a grasa. Tá? Então é isso, a gente consegue informações sobre as codimensões da variedade excluindo álgebras. Olha, ela não contém essas duas, então ela tem crescimento polinomial. Um corolário disso é que se A é uma PI álgebra, então ou o crescimento dela é exponencial ou o crescimento dela é polinomial. Não existe nenhum outro caso. Tá? São só esses dois. E a ideia é, se ela contém a Grassmann ou a UT2, ela tem crescimento exponencial. Se ela não contém nenhuma das duas, ela tem crescimento polinomial. Então, é um corolário bastante interessante. E um último corolário, que está acabando, eu prometo, eu sei que está cansativo, mas é esse daqui, tá? Que é o seguinte: toda subvariedade própria, por subvariedade, é uma subcoleção que ainda é uma variedade. Então, toda subvariedade própria dessas duas tem crescimento polinomial. E, além disso, elas são as únicas variedades de crescimento exponencial que possuem essa propriedade. Tá? Então, para essa propriedade, a gente dá o nome de crescimento quase polinomial. Eu não quis colocar mais uma definição aqui, mas esse é o nome. E basicamente esse corolário nos diz que só existem duas álgebras de crescimento quase polinomial. E, novamente, isso é generalizado em outros contextos, não generalizado, mas a gente estuda ideias parecidas em outros contextos, né? Tentar determinar variedades de crescimento quase polinomial para álgebras com involução, para álgebras com graduação, etc. Enfim, gente, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Tá? Para se alguém se interessou, esse segundo livro aqui ele é livre, dá para baixar pelo site do IMPA, e ele pega na mão do leitor e faz álgebra não comutativa praticamente do zero. Eu estudei ele de capa a capa, então para quem se interessou, eu acho que ele é uma boa pedida. E é isso, muito obrigado.